Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai finalizar o capítulo. Esse capítulo que veio nos mostrando, comprovando, e conforme a doutrina vem nos esclarecer acerca da reencarnação. E como trouxe também várias passagens da Bíblia, onde consta realmente que Jesus ali falou acerca da reencarnação, quanto a João Batista, era Elias. Então, ele veio nos mostrando a finalidade da reencarnação e o que a doutrina espírita tanto vem nos ensinar, nos mostrar e muito nos trazer da importância de estarmos aqui e das reencarnações sucessivas, ou seja, a pluralidade da existência. E finalizando, a gente hoje vai tratar dos itens 24 a 26. E inicialmente, dentro desses últimos itens, ele vai nos trazer exatamente acerca dos questionamentos sobre a limitação da reencarnação e a necessidade da reencarnação. Então, ao iniciar o item 24, Kardec faz o seguinte questionamento, e o Espírito, São Luís, é quem vai responder esse questionamento feito por Kardec. Quais são os limites da encarnação? Então, será que será que a doutrina consegue nos passar acerca da quantidade de vezes que é preciso encarnarmos exata para que a gente possa, então, deixar de encarnar? Não tem uma quantidade específica das encarnações? Então, essa é a pergunta que Kardec traz, uma pergunta realmente que nós também temos esse questionamento, até outras pessoas que têm essa afinidade com a doutrina, gera. Quantas vezes, então, é preciso? Há um limite de nós aqui reencarnarmos? E o Espírito inicia a seguinte introdução e resposta. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, ele já vem nos esclarecer que os limites não têm um limite exato para traçar. E ele já vem nos introduzindo e explicando acerca do perispírito. E a gente lendo já esse início, a gente já percebe que ele vem trazendo acerca da evolução do perispírito. Porque ele vai acompanhar a evolução do espírito e logo a seguir a gente vai ver também que o nosso corpo material também acompanha a evolução do perispírito e espírito. Então, conforme o envoltório do corpo do espírito, que é o corpo, o perispírito é o corpo ali do espírito, ele vai ali diminuindo à medida que o espírito vai se purificando. Essa diminuição que ele trata, ele vai nos referindo que ele vai realmente se tornando ainda mais sutil, mais leve. A gente pode trazer como exemplo, hoje o perispírito, no caso, pesa 100 quilos. Ele vai se purificando, o espírito vai evoluindo, vai chegar aos 5, de tamanha evolução de espíritos já evoluídos, espíritos considerados puros, se tornando rarefeito e muito sutil. Então, o que é a encarnação? A encarnação, então, a gente sabe que é a volta do espírito à vida corpórea, e onde a gente entra, quando lá no início do capítulo a gente tratou acerca da pluralidade das existências,
acerca do retorno do espírito à materialidade para estar evoluindo e progredindo. Então, a encarnação é um processo pelo qual o espírito se reveste o envoltório material, o corpo, adequado à natureza do mundo em que deve viver. Então, aqui ele já vai adentrar acerca do corpo material, que é o envoltório ali também do perispírito. Então, o corpo material, conforme o espírito onde ele vai habitar, ele precisa estar inteiramente adequado àquele mundo, àquele planeta. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Então, a gente volta lá, quando a gente tratou no capítulo anterior, há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente traz, por exemplo, o exemplo que ele também nos trouxe do planeta Júpiter. Júpiter é considerado um mundo feliz, e ali trouxe, eu não sei se vocês lembram, mas eu trouxe uma página ali da revista espírita de Allan Kardec, da revista de Allan Kardec, onde há uma comunicação de um espírito que veio de lá, e ele veio explicar como que funcionava os espíritos encarnados no mundo feliz, que é o planeta Júpiter. Então, quando ele traz aqui que em certos mundos mais avançados, o corpo material de lá ele é menos pesado, menos grosseiro, então logo menos sujeito a vicissitudes. Lá em Júpiter, o corpo material, ele é tão sutil, porque ele já está acompanhando a evolução do espírito, do perispírito, que é mais rarefeito, mais leve, e o corpo material também evolui, porque ele está naquele planeta onde não há necessidade do corpo ser denso, extremamente material, como aqui na Terra, que é considerado ainda o mundo inferior, e os mundos primitivos também são o mundo inferior. E lá, os espíritos encarnados, eles já flutuam, eles não andam. A comunicação com outros espíritos é por pensamento, eles vivem cerca de 5 séculos, são em torno de 500 anos, a alimentação deles também não tem mais a ver com carne, é uma alimentação também restrita, alimentação ali com plantas, e a respiração também deles é diferente. Então, eles têm uma evolução muito maior, onde a gente também, com certeza, se a gente trabalhar a nossa moralidade aqui, vamos seguir rumo a esse planeta, rumo ao mundo feliz, se Deus quiser. Estamos indo para a regeneração, mas é o que ele vem tratar aqui no Evangelho, explicando que em outros planetas mais avançados, tudo lá já é mais leve, mais sutil, menos rarefeito. Num grau mais elevado, ele é diáfano. Diáfano é transparente, chega a ser transparente e quase fluídico. Aqui ele está falando exatamente do corpo material. Passo a passo, ele se desmaterializa e termina por se confundir com o espírito. Olha como o corpo material, como vai acontecendo a evolução dele. Ele chega a ser um diáfano, chega a se tornar quase transparente, fluídico, estritamente sutil e leve, e chega a se confundir com o próprio perispírito. Olha o tamanho da evolução do corpo material. Tanto que lá no mundo feliz, realmente eles flutuam. A locomoção deles é muito rápida, é tudo por pensamento, o corpo é tão leve, não há necessidade dessa densidade toda. Então, segundo o mundo a qual o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. E isso faz a gente trazer um questionamento. Olha como esses espíritos missionários, quando vêm para a Terra,
como que eles têm que se adequar à materialidade, à densidade que é aqui. Porque eles são os espíritos extremamente evoluídos. Então, aqui, por ser muito denso, extremamente material, o corpo pesado, eles têm que adaptar o seu perispírito ao nosso corpo. Então, também há todo esse preparo. E a gente traz, por exemplo, o nosso mestre, Jesus. Olha como que ele também, o corpo dele teve que trabalhar com um espírito de tamanha grandeza para trazer evolução para o nosso planeta, para o nosso mundo. Então, a materialidade do corpo, ela vai diminuindo proporcionalmente o grau de evolução também do espírito e perispírito. Então, voltando, se a gente voltar à pergunta de Kardec, a gente percebe que tudo vai depender de um grau de evolução, de que cada um vai aos poucos evoluindo, e não é possível passar uma limitação de reencarnação, porque vai depender de todo o progresso, conforme a evolução daquele espírito, o perispírito, o envoltório do corpo espiritual vai ali evoluindo, se tornando mais leve, mais sutil, menos denso. O corpo material, com isso também ocorre essa evolução, e com certeza a gente vai chegar a um momento onde não há necessidade de reencarnarmos. Então, a evolução do perispírito. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até que atinja a purificação completa, que constitui a índole dos espíritos puros. Se os mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento no qual se encontram lhes permite viajar por toda parte, onde são chamados pelas missões que lhes são confiadas. Então, ele vem trazer aqui um exemplo de um espírito que atingiu a evolução do seu espírito, tão logo do seu perispírito, através das reencarnações, transformações sucessivas, e vem nos trazer aqui acerca do despreendimento desse espírito, que através de missões, eles vêm ainda mais continuar o trabalho de ajudar os irmãos que necessitam e que lhes são ali confiados. Então, eles permitem, através dessa evolução, viajar por toda a parte. E que isso sirva de um incentivo para nós procurarmos reformarmos, né? Para que a gente siga evoluindo, transformando o nosso espírito, evoluindo ele, então logo o nosso perispírito, e que a gente caminhe na regeneração, trabalhando também a evolução do nosso corpo material. Então, o perispírito, que é esse envoltório fluídico do espírito, também vai se transformando, como a gente disse, ao longo das existências. Ele se eteriza progressivamente. Então, é gradual essa evolução, depende de nós, do nosso livre-arbítrio, tornando assim cada vez mais sutil. Então, essa purificação, essa perfeição que a gente precisa e seguir, trabalharmos em nós através de várias existências. Se a gente for buscarmos as nossas primeiras reencarnações, a gente vai ver o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já progrediu. Então, que a gente possa continuar esse trabalho. E a nossa evolução, a gente sabe, é através da moralidade, é através de ajudar o outro, é através da caridade, é através do amor para com o outro, com os nossos semelhantes, trabalhando as nossas virtudes, quanto a paciência, a fraternidade, a solidariedade. Então, essa purificação completa, ele se confunde com a própria essência do espírito puro, limitando-a das limitações materiais. E aí a gente traz um exemplo do perispírito material, onde ele é mais denso, pesado, vinculado aos mundos inferiores, são os mundos primitivos, os
os planetas primitivos, e as provas e expiações também é considerado o mundo inferior, que é onde é realmente inteiramente material, mais denso, e depois vai se tornando, com a evolução, ele mais sutil, onde tem os mundos intermediários, e por fim, a evolução purificando ali o espírito, onde ele atinge a sua purificação, e os mundos superiores. Se considerarmos, e o Evangelho vem ainda nos trazer, se considerarmos a reencarnação do ponto de vista material, tal qual vemos na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Então, falando ainda dos limites, ele vem nos esclarecer, São Luís, que se for considerarmos acerca da reencarnação quanto à limitação dela nos mundos inferiores, ele se limita a eles. Por quê? Essa reencarnação, ela realmente é de um espírito da materialidade completa, que é onde esse planeta ainda está. O espírito mais denso, então há essa limitação no mundo inferior, porque depois, caminhando para os outros planetas, para os outros órgãos mais evoluídos, como trazendo Júpiter, já é mais sutil. O corpo, como o Evangelho nos traz, o corpo material, ele é tão rarefeito que ele chega a se confundir com o próprio perispírito. Então, a limitação, realmente, se acontece no mundo inferior, que é onde a materialidade realmente muito densa, muito pesada. Então, depende do espírito, por consequente, libertar-se mais ou menos prontamente, trabalhando pela sua purificação, e aí seguindo, caminhando para o mundo, no caso de regeneração. Então, mundos inferiores, o corpo é denso, pesado, grosseiro, sujeito a sofrimentos, a vicissitudes, intensa, a matéria predomina inteiramente. Os mundos intermediários, envoltórios é menos compacto, o espírito já experimenta maior liberdade e menor apego à matéria. E nos mundos superiores, o corpo diáfano e quase fluídico, desmaterialização avançada. O involtório, então, se confunde com o perispírito. Então, é preciso considerar também que no estado errante, ou seja, a gente na erracidade, aguardando uma nova reencarnação, que é o intervalo entre uma reencarnação ou outra, nós estando na erraticidade, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que se liga e o seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido conforme for mais ou menos desmaterializado. Então, na erraticidade, também a gente consegue evoluir, aprender, mas ainda é necessário para a nossa purificação, para nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução, estarmos ainda encarnados nos planetas para seguir a nossa evolução. Então, os espíritos já mais avançados, eles têm a liberdade de locomoção, desprendimento total, têm as missões, são chamados ali para trabalhar, para servir a causa do bem, o amor, e a reencarnação material, tal como conhecemos na Terra, limita-se aos mundos inteiramente inferiores, porque é como essa materialidade que ainda é completa, essa densidade. E os avançados as transcendem. E seguindo no item 25, Kardec pergunta acerca da necessidade da reencarnação. E há um questionamento também, que a gente também possa trazer para nós, nos questionarmos acerca disso, porque nós estamos na Terra, e na Terra, como foi dito, há sofrimento, há dor. É necessário que a gente o mal ainda predomina, provas e expiações, então é necessário que a gente esteja aqui para passar por essas provas,
por essas dificuldades, por essas dores, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Afinal, o que é 80, 100 anos diante de uma eternidade? Então, passa tão rápido. Então, a gente precisa aprender diante das nossas dores. E com isso, talvez a gente tenta interpretar de estarmos aqui seria uma punição. E Kardec questiona exatamente isso. A reencarnação é uma punição? E somente aos espíritos culpados é que eles estão sujeitos? E agora, os espíritos vêm nos responder o questionamento de Kardec. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária por eles mesmos, pois a atividade que são obrigados a desempenhar ajude-os no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar de forma equitativa a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, nós sabemos, e também o Livro dos Espíritos vem nos esclarecer que a finalidade da reencarnação é impulsionar a perfeição. É ali para que o espírito atinja a perfeição. E sabemos que na hora que ele fala aqui que Deus, soberanamente justo, ele criou ali os seus filhos no mesmo ponto de partida, ou seja, simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes. Então, deu a todos a mesma aptidão e as mesmas obrigações a cumprir. Mas cada um tem o seu tempo, as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. Alguns quiseram seguir o caminho destinado para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento intelectual e moral, mas outros procuraram seguir outros caminhos que retardam, não faz com que ele progrida de uma forma mais célere, como aquele que escolheu de fato enfrentar as dores, as dificuldades, com resignação e com muita fé. E isso faz com que um esteja de uma forma mais evoluída que o outro. Então, todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, que é o que Deus não fez. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma empreitada que Deus impõe no início da existência, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Que é quando nós viemos no mundo primitivo, nas nossas primeiras reencarnações, seguindo a evolução. Então, aqueles que realizam essa tarefa com zelo, percorrem rapidamente. Como eu disse anteriormente, aquele, através do seu livre-arbítrio, escolheu seguir um caminho com cuidado, com dedicação, trabalhando a sua moralidade, a sua intelectualidade, ele vai percorrer mais rapidamente o caminho, de maneira menos penosa. Estes primeiros degraus da iniciação usufruem mais cedo do fruto de seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua evolução. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é assim que a reencarnação se torna um castigo. Aqui, respondendo à pergunta de Kardec, o Espírito, ele vem realmente nos esclarecer que a reencarnação, ela é uma necessidade do Espírito para o seu aperfeiçoamento, para a sua evolução.
E todos nós somos criados simples e ignorantes. Deus criou todos da mesma forma, do mesmo ponto de partida. Então, o livre-arbítrio que faz com que... Mas deu a nós o livre-arbítrio. Então, nós, através das nossas escolhas, podemos adiantar rapidamente a nossa evolução, sem passar por dores que, escolhendo de uma outra forma o nosso livre-arbítrio, teve que passar. Mas, quando ele traz aqui que aquele que escolheu, diante da sua obstinação, escolheu o caminho, fez mau uso da liberdade que Deus deu, do seu livre-arbítrio, e prolongou ainda mais a sua reencarnação, se torna um castigo, não é porque Deus está castigando aquele espírito. Deus nunca faria isso conosco. Então, esse castigo, quando ele vem nos trazer, é o castigo que aquele espírito sente. Ele se sente castigado. Mas por quê? Porque ele teve más escolhas. Ele escolheu outros caminhos. É claro que não foi do bem. Ele teve que percorrer. Então, diante disso, houve um atraso na sua evolução. Mas é um castigo que ele entende que está sendo castigado, não que Deus castigou. A gente pode tirar como exemplo, e aqui também no item 26 vai trazer um exemplo que deixa tão claro essa questão da necessidade da reencarnação, a limitação dela, acerca desses dois índices que vem trazer. Eu vou trazer um exemplo, mas depois ele traz um exemplo tão completo no item 26. É como se fosse eu, com meu livre-arbítrio, queira ali bater em uma pessoa, esmurrar aquela pessoa, lesionar aquela pessoa, e diante disso eu ser presa. Eu vou falar que Deus está me castigando? Não, fui eu. Então, um castigo que eu penso que pode ser de Deus ou de outra pessoa, na realidade esse castigo é meu, diante do meu livre-arbítrio, diante das minhas escolhas. Se eu resolver aqui esmurrar a janela, sabendo que não é o certo, e eu vou cortar a minha mão, Deus não é um castigo de Deus, é do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas. Então, esse item me deixa tão claro acerca da necessidade da reencarnação, e não que ela é uma punição. Então, a passagem pela vida corporal é, em sua essência, uma necessidade evolutiva, não um castigo. Para os espíritos iniciantes, é um meio de desenvolver a inteligência, a moralidade, uma oportunidade de crescimento. Para os espíritos retardatários, sente como sendo uma punição pela obstinação em fazer o mal através do seu mau uso do livre-arbítrio, prolongando ainda mais a permanência nos mundos inferiores, que a gente pode utilizar esse momento em que estamos vivenciando. Se nós que estamos aqui não aproveitarmos a nossa existência e seguir para o caminho do mundo de regeneração, se nós tivermos, através do nosso livre-arbítrio, tiver essa obstinação em fazer o mal ou não desenvolver, de fato, as nossas virtudes, olhar mais para o outro, sermos mais pacientes, fazer a caridade, ajudar quem necessita, reclamar menos, cuidar da nossa família, zelar pelo nosso lar, praticar de fato a caridade, o amor em ação, os ensinamentos que Jesus nos deixou, nós vamos ter que continuarmos no mundo inferior. Nós termos que ir então para um outro planeta de provas e expiações e permanecer lá para continuar a nossa evolução. E isso faz com que a gente prolongue ainda mais a nossa permanência. Então, trazendo a reforma íntima, devemos começar agora, trabalharmos agora em nós, para que a gente possa seguir para o mundo de regeneração. Então, a reencarnação, sabemos a necessidade dela. Para nós, espíritos, que estamos caminhando para a evolução, para a perfeição, para que a gente possa
trabalharmos em nós afastando os nossos vícios, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é um entrave tão grande, a nossa vaidade, olhar muito em nós e deixar de olhar os nossos semelhantes. Então, que possamos trabalhar o Evangelho, os ensinamentos de Deus, desenvolver a nossa inteligência, a nossa parte intelectual, e isso vai auxiliando a gente também trabalhar a nossa moralidade, trabalhando as duas asas, que é a lei do progresso, que vai impulsionar o nosso espírito, cuidando muito do nosso livre-arbítrio, que é muito difícil, e seguindo para que a gente possa seguir rumo à evolução. Então, agora a gente entra no último item, que traz aquele exemplo, e ele inicia assim. Uma comparação comum dará uma melhor compreensão dessa diferença entre a questão da necessidade e da punição. O estudante somente chega aos níveis superiores após ter percorrido a série de classes que o leva até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de se chegar ao objetivo, e não uma punição. O estudante dedicado, que abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldades. Por quê? A gente trazendo esse estudante comparando para a nossa existência. Se nós aqui nos dedicarmos, nos empenharmos em trabalhar o que Deus nos ensina, o que Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso guia, nos mostra, a gente vai então termos que estar com menos dificuldades, com menos desafios, porque a gente está trabalhando dentro do bem, trabalhando as nossas virtudes, estamos nos dedicando, estamos falando de Jesus para o outro, estamos ainda mais sendo exemplos. Então, muito mais que falar, que a nossa ação mostra muito mais colocando em prática o que Jesus nos deixou. Agora, aquele que negligencia, aquele que deixa a preguiça, a procrastinação, que é um vício muito grande do espírito. Esse procrastinar é você deixar sempre para depois eu faço, e com isso passou mais uma existência. Mais uma encarnação se foi, para que voltar, e você não fez nada, não evoluiu nada. Então, obriga a repetir a série, algumas séries. Não é o estudo a punição, mas a obrigação de ter que recomeçar o mesmo trabalho. Então, esse exemplo da analogia que o Evangelho nos traz, esse último item, acerca de um estudante que está ali trabalhando, se dedicando, estudando a matéria que foi passada. Então, o estudante que é dedicado, ele vai abreviar o seu caminho e encontrar menos dificuldade. Porém, aquele que tem a preguiça, que deixa sempre para depois, não se estuda, não se dedica, ele, pelo contrário, não é ele ter que repetir de série, não é estudo ali em si uma punição, mas essa obrigação de ter que recomeçar. Então, o estudante avança rapidamente, aquele que se dedica, e aquele que negligencia terá que repetir de série. E talvez isso ele entenda que é uma punição, mas não. Foi um livre-arbítrio, foi a escolha dele, ele terá que recomeçar para então passar naquela série, naquela matéria, e terá que prolongar ainda mais a sua evolução e o caminho. Então, é assim, é com o espírito na Terra. O trabalho ativo para o progresso moral pode abreviar a encarnação e transpor os degraus intermediários de uma só vez. Assim é com o homem na Terra para o espírito selvagem que está no início da vida, tá? No mundo primitivo, vida espiritual. A reencarnação é um meio de desenvolver a inteligência, mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas da vida material, cheia de angústias, enquanto poderia já ter alcançado
o objetivo. É um castigo pela necessidade que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infeliz. É o livre-arbítrio dele, é a escolha que teve. Então, aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da sua reencarnação material, como transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Por isso que os espíritos, todos nós, fomos criados simples e ignorantes. Alguns estão no grau muito mais avançado, já se tornaram espírito puro, mas outros começaram junto também, está lá embaixo, porque é o livre-arbítrio, são as escolhas. Então, um quis realmente se dedicar, evoluir, trabalhar a sua moral, o seu intelectual. Por isso, houve a evolução do espírito, que foi evoluindo, o seu perispírito ainda se tornando mais sutil, e o seu corpo material, conforme a sua evolução, e ele indo a mundos mais evoluídos, mas o outro teve que postergar diante das suas escolhas. Então, finalizando, ele entra acerca da reencarnação do mesmo globo, no caso, vamos supor, da nossa Terra. Os espíritos não poderiam reencarnar apenas uma vez sobre o mesmo globo e passar suas diferentes existências em esferas diversas? Isso já vem nos trazer, de novo no capítulo anterior, a muitas moradas na casa do meu pai. Mas é necessário, conforme a sua evolução, a evolução do seu espírito, do seu perispírito, que você esteja em mundos que, de fato, vai trazer a evolução que você está caminhando. Então, se você ainda está, a necessidade de você estar no mundo de provas e expiações, você precisa novamente estar voltando, reencarnando, porque você não atingiu o seu grau de evolução ainda. Então, essa opinião somente seria admissível se os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre ele, desde a selvagem até o homem civilizado, revelam os níveis que tem que percorrer, que é, de fato, conforme a evolução do espírito. Além disso, a reencarnação deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras? Das crianças que morrem em tenra idade? Seria sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Com as reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo frente a frente, tivessem a ocasião de reparar as suas falhas recíprocas provenientes de suas relações anteriores. Ele quis também estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual, apoiando uma lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e igualdade. Então, todos juntos, conforme a evolução do seu espírito, neste globo, há necessidade de estarmos aqui, como o item também anterior tratou da afinidade, o que a reencarnação também traz acerca do fortalecimento dos laços de família, porque nas reencarnações vão ali a família se encontrando, aquele que você tem mais afinidade, vai estando junto para te auxiliar no progresso e evolução espiritual. Então, finaliza esse capítulo acerca da necessidade que ele nos traz de estarmos aqui, da necessidade da reencarnação para a nossa evolução do espírito, para o nosso progresso, e que a gente possa, então, trabalharmos em nós a partir de hoje, acerca de reformarmos, para que a gente possa trabalhar e cuidar acerca do nosso progresso, da nossa moralidade, da nossa intelectualidade, que a gente possa seguir o mundo, junto ao mundo de transição que estamos passando, para o mundo de regeneração, que a gente possa seguir essa transição, trabalhando então a nossa moralidade, colocando em prática os ensinamentos, evoluindo o nosso espírito, não cruzando os braços, não buscando o caminho da procrastinação, da revolta, e confiando cada dia mais no nosso Mestre Jesus, para passarmos diante das dores, das dificuldades, dos desafios que se faz tão necessário. Obrigada a todos. Vamos, então,